Bom dia, meus irmãos. Esta é a terceira lição sobre o livro de Josué. A lição de hoje nos fala sobre o pecado e suas consequências. Fala sobre o pecado oculto. Seu título é Derrotados por causa do pecado. O povo de Israel vinha de grande vitória sobre a cidade de Jericó, conforme narra no capítulo 6. E estava encaminhando para tomar posse da terra prometida por Deus além do Jordão, depois de longa peregrinação pelo deserto por quase 40 anos. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Versículo 1 do capítulo 6. Por isso Jericó se constituía em obstáculo na caminhada do povo de Israel. Contornar a cidade pelo deserto seria uma volta muito longa e cansativa. Como Israel não estivesse autorizado a atravessar a cidade, Deus orientou o líder Josué como destruí-la. Tinha que ser destruída. Ao ser destruída, Jericó se tornou um marco de vitória para novas conquistas do povo e do exército de Israel. Deus havia dado ordens aos israelitas que não levassem nada dos despojos de Jericó. Só os objetos de ouro, prata, bronze e ferro deveriam ser levados e consagrados ao Senhor. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro e todo utensílio de bronze e ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. No capítulo 6, versículos 18 e 19. Os despojos conservados com o povo se tornariam como ferida cancerosa, que se espalharia por todo o povo de Israel para matar, destruir a vida e roubar-lhes a vitória. O próximo obstáculo na sua caminhada seria uma pequena cidade chamada Ai, considerada insignificante pelos espiões israelitas. Na opinião dos espiões, 2 a 3 mil soldados seriam suficientes para derrotá-la. Subestimaram o inimigo. O texto diz assim: Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: Não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Com base no parecer dos espiões, Josué destacou e enviou 3 mil soldados para destruir Ai, os quais foram derrotados, perseguidos e fugiram covardemente e 36 deles morreram. O orgulho da vitória de Israel sobre Jericó subiu à cabeça deles e lhes tirou o senso da prudência, da vigilância e da obediência a Deus. O fato de ter recebido uma bênção ou uma vitória não pode permitir que se relaxe na vigilância, na obediência e na continuidade da busca incessante a Deus. O problema que lhes veio em seguida foi pior. Deus não estava mais lutando por Israel. Havia pecado entre o povo. Mas o que é pecado? Pecado é viver fora do padrão estabelecido por Deus, conforme Romanos 3, 23. De acordo com 1 João 3, 4, pecado é a quebra da lei divina. Diz assim: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. É o cultivo de ações e pensamentos maléficos. É omitir a prática do bem. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. A Bíblia diz que o pecado separou o homem de Deus, o pecado separou o homem de si mesmo, o pecado separou o homem do próximo e separou o homem da natureza. Mas o que tem a ver esse episódio da vitória e da derrota de Israel com a igreja de hoje? Tem tudo a ver. A igreja é o Israel de Deus. Somos seu povo a quem Deus libertou e verdadeiramente somos livres. Capítulo 7 diz que o pecado de um homem, Acã, prejudicou toda a nação de Israel e prejudica toda a igreja hoje. Versículo 1 diz assim: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel.
Este foram infiéis é o mesmo que prevaricar, que quer dizer faltar ao dever, faltar por interesse ou por má fé aos deveres do seu cargo, do seu ministério. A ordem do Senhor era clara aos israelitas: fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Versículos 18 do capítulo 6. O pecado de um homem foi imputado a toda a comunidade. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto dos seus bens. Versículo 11. A igreja sofre fracassos e derrotas quando há pecado oculto, camuflado, escondido, não revelado, não tratado no meio do povo de Deus. Nem as orações sobem ao trono de Deus. O pecado oculto, camuflado, escondido, não revelado, não tratado, não acontece de repente. Há todo um processo progressivo e premeditado. Primeiro é concebido no coração e depois na ação. Veja o exemplo do adultério de Davi com Batseba. Davi teve tempo para interromper a ação pecaminosa e não o fez. Israel perdeu a guerra pelo pecado de um homem. E este homem foi punido, conforme diz em Josué 7, 22 a 26. Ele descreve a punição divina sobre Acã e sua família devido à sua desobediência. Embora essa punição possa parecer severa, é importante notar que a desobediência de Acã teve consequências graves para toda a comunidade de Israel. A história de Acã nos lembra que nossas ações individuais podem afetar toda a comunidade dos crentes e devemos ser cuidadosos para não permitir que nossos pecados prejudiquem outros membros do corpo de Cristo. Assim como Acã, muitos de nós podemos ceder às tentações do pecado e desobedecer aos mandamentos de Deus, achando que as nossas ações são secretas e sem consequências. Mas a história de Acã nos mostra que Deus vê todas as nossas ações e que o pecado não é uma questão trivial, mas séria e grave. Além disso, a história de Josué 7 também nos ensina sobre a importância da confissão e arrependimento diante de Deus. Acã foi descoberto e, ao confessar sua culpa, trouxe à tona a verdade sobre a sua desobediência e pecado. Somente assim, Israel pôde lidar com a questão do pecado e buscar a reconciliação com Deus. 1 João 1,9 diz aquele versículo que é muito conhecido: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se cairmos em tentação e pecado, devemos ter coragem de confessar as nossas culpas e buscar o arrependimento diante de Deus. Somente assim podemos desfrutar da paz e da bênção que vem de viver em obediência à vontade de Deus. Que esta história nos inspire a buscar a santidade e a obediência aos mandamentos divinos em todos os momentos da nossa vida. Amém.